Bom, continuando aqui, o exercício 22, mais um gráfico para fazer análise. O gráfico abaixo ilustra as variações de energia devido a uma reação química conduzida nas mesmas condições iniciais de temperatura, pressão, volume de reator e quantidades de reagentes em dois sistemas diferentes. Estes sistemas diferem apenas pela presença de catalisador. Com base no gráfico, é possível afirmar que. Bom, aí ele vai pedir algumas informações do gráfico. A curva 1 representa a reação catalisada que ocorre com a absorção de calor. Galera, a curva 1 aqui está representada por esse E aqui, ó, sem nada, tá vendo? Esse E sem nada é a curva 1, esse E2 é a curva 2. A curva 2, ela realmente não está catalisada, porém, ó, ΔH negativo, tá? Variação da entalpia negativa. A variação da entalpia negativa, nós temos uma energia, uma reação exotérmica com liberação de calor. Então, a alternativa A errada. A B, a curva 2, ela representa a reação catalisada que ocorre com a absorção de calor. De novo, a absorção de calor, as duas curvas estão liberando calor, tá, gente? Então, tendo absorção de calor tá errado. E a curva 2, ela não está catalisada, tá? Então, tem esses dois pontos aí errados na B. A curva 1 representa a reação catalisada com energia de ativação dada por mais 3, E1 mais E3. E1 mais E3, que provavelmente vai ser todo esse cara aqui, ó. Tá? Só que a curva 1, ela vai representar uma reação catalisada realmente, tá? Mas com a energia de ativação de E1, ó. Tá? Então, a curva 1 é essa daqui. A energia de ativação é aqui, ó. Essa aqui, ó, E1. Tá? Então, tá errado essa C também. A curva 2 representa a reação não catalisada. A curva 2 realmente não está catalisada. Ocorre com liberação de calor, ocorre com liberação de calor. Essa energia de ativação é dada por E2 mais E3. Eu quero saber onde está esse E3 aqui, eu não achei, mas ela realmente é E2 e só E2, não tem E3 nenhum para somar com essa energia de ativação. Então também está errada. Então só sobrou a única alternativa, que é a curva 1 representa a reação catalisada. Isso está correto. Tá? Curva 1, reação catalisada. Ocorre com liberação de calor, está correto. E é dada por E1. É dada por E1. Tá? Então a única alternativa correta aqui é E. Vamos para a seguinte. 23. Os conversores catalíticos automotores baseados em ligas metálicas sólidas contendo ródio, paládio ou molibdênio são dispositivos antipoluição, não sei de onde que eu tirei esse plural, são dispositivos antipoluição existentes na maioria dos carros. Sua função é absorver molécula dos gases poluentes e, através de um processo chamado catálise, oxidar ou decompor esses gases, como mostra no exemplo abaixo. Para a reação global de 2NO mais O2, formando 2NO2, tá?
na qual NO2 atmosférico é gerado a partir de NO expelido dos escapamentos de automóveis, é proposto o seguinte mecanismo em duas etapas. Aí nós vamos ter um mecanismo aqui em duas etapas, o NO formando N2O2, que é a etapa rápida, e depois o N2O2 mais gás oxigênio, formando aí 2NO2, tá? A diferença é que esse NO2 aqui, ele é menos poluente do que o NO sozinho, tá, gente? Por isso que você passa o... E esse NO, ele é resultado aí da queima de combustíveis, tá? Porque quando você tem ali aquele filtro do carro que puxa o oxigênio para dentro do carro para ter a queima, né? Você sabe que a nossa atmosfera só 20% é oxigênio, o resto é nitrogênio. Então, naquela queima interna dos motores a combustão, ele também queima nitrogênio. Esse nitrogênio, ele forma esse composto aqui, o óxido nítrico, tá? O óxido nítrico, ele é poluente, já o dióxido nitroso, ele é menos poluente, tá? Então, por isso que ele passa por dentro do catalisador, porque ele catalisa essa oxidação, né? Que é esse acréscimo de mais um oxigênio no composto, tá? A segunda etapa é a etapa lenta, como está descrito aqui, ó. Sempre que vocês forem fazer um exercício desse vestibular, ele vai descrever qual que vai ser a etapa lenta para vocês. Considerando essas afirmações, assinale o que for correto. Primeiro aqui, a lei da velocidade da etapa lenta é igual a V igual a K vezes O2 vezes NO2. Tá errado, né, gente? Por que que tá errado, professor? Porque a lei da velocidade vai ser determinada pela etapa lenta. Então, aqui no caso desse aqui, ó, seria que ser... Peraí, deixa eu pegar o... Aqui teria que ser N2O2, porque ela é a etapa lenta. O O2 está certo, mas aqui teria que ser N2O2. Então, o 1 aqui está errado. As reações das etapas rápida e lenta podem ser chamadas de reações bimoleculares. O que é uma reação bimolecular? Uma reação bimolecular vai ser aquelas que apresentam 2 mols de moléculas reagentes, tá? Então, sim, ela pode ser chamada de uma reação bimolecular, porque nós temos os 2 mols de moléculas reagentes, tá? Que a catálise descrita acima é um exemplo de catálise homogênea? Logicamente que não. A catálise descrita acima, ela é heterogênea, tá? Porque os reagentes e o catalisador apresentam estados físicos diferentes. Então, o catalisador está em estado sólido, tá? Para ser uma catálise homogênea, os dois reagentes teriam que estar no mesmo estado. Então, 4, errada. A temperatura e a concentração do NO gasoso constantes. Se a concentração do O2 duplicar, a reação global será 4 vezes mais rápida. A temperatura e a concentração de NO constantes. Se a concentração de O2 duplicar, a reação global será 4 vezes mais rápida. Não. Se a gente duplicar a concentração de O2, a temperatura e a concentração constantes, a velocidade da reação duplica e não quadriplica. Portanto, é uma reação de primeira ordem. Se ela quadriplicasse, seria uma reação de segunda ordem, tá? Sendo além da velocidade da etapa lenta obtida experimentalmente igual a V igual K N2O2 O2, sua ordem de reação é igual a 2? Sim ou não? Bom, a gente sabe que a ordem global da reação, ele não fala aqui ordem global, né? Mas aqui a gente está falando sobre ordem global. A gente sabe que a ordem global é a somatória dos coeficientes estequiométricos
de cada uma dessas reações. Aqui nós temos o quê? Nós temos 1 e 1, né? Implícito aqui, não está falando, mas nós temos. Então, vai ser igual a 2. 1 mais 1, 2. Certo? Nós temos duas respostas certas. Se isso aqui fosse uma daquelas alternativas de somatória, a somatória aqui seria igual a 18. Beleza, gente? Vamos para 24. A oxidação do íon iodeto pelo peróxido de hidrogênio em meio ácido ocorre segundo a equação química balanceada. Peróxido de hidrogênio, 3I- mais 2H+, meio ácido, vai formar 2H2O mais 3 iodetos. Medidas de velocidade de reação indicaram que esse processo é de primeira ordem. Tá? Em relação à concentração de cada um dos reagentes, escreva a equação da velocidade da reação. Se ela é de primeira ordem, não tem nada muito difícil de se fazer, né, gente? É tudo com umzinho aqui em cima. Já era. Tá? Se você duplicar a concentração de cada um desses reagentes, você vai duplicar a velocidade da reação diretamente proporcional. Então, ela é de primeira ordem. Trata-se de uma reação elementar ou não elementar? E justifique. Bom, nós sabemos que as reações elementares elas acontecem em uma única etapa, enquanto uma reação não elementar ela vai ocorrer em duas ou mais etapas. Aqui nós temos pelo menos 3 etapas, tá? Onde você vai ter uma primeira colisão aqui e depois uma outra colisão aqui, ou independente da ordem, tá? Então, de acordo com as medidas das velocidades das reações e, consequentemente, a equação da velocidade da reação, trata-se de uma reação não elementar, porque ela vai ocorrer em várias etapas. Tá? E, por penúltimo. A reação de NO2 mais CO forma CO2 mais NO. É de segunda ordem em relação a NO e de ordem zero em relação ao CO. Em determinadas condições de pressão e temperatura, essa reação ocorre com velocidade V. Se triplicarmos a concentração de NO2 e duplicarmos a concentração de CO, qual será a nova velocidade da reação? Vamos analisar. Primeiro ele fala aqui, que a do NO é de segunda ordem e a do CO é de ordem zero. Tá? Lembrando, a gente falou muito sobre primeira, segunda e terceira ordem, né? Mas a gente não falou de ordem zero. Ordem zero é aquela reação onde a concentração do CO não interfere na velocidade da reação. Então, se eu duplicar, quadruplicar, colocar 10 vezes a quantidade de CO2 aqui, não vai acontecer nada com a velocidade da reação. Tá? Então, é um fator que não interfere na velocidade da reação. Então, se a gente pegar aqui é a velocidade a lei de velocidade para essa reação, certo? Se a gente triplicar essa daqui, e duplicar essa daqui, o que a gente tem? A gente tem que 3 elevado ao quadrado é igual a 9. E 2 elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então, tá? Se 3 elevado a 2 é igual a 9 e 2 elevado a 0 é igual a 1, então esse 1 aqui ele é inútil, né, numa conta de multiplicação, tá certo? Então a lei de velocidade para essa reação aqui, vai ser 9, tá? A gente vai aumentar 9 vezes a velocidade da reação, tá? Porque 3 elevado a 2 é 9. Então, e como aqui 2 elevado a 0 é 1, então ela não interfere na velocidade da reação. Então a velocidade da reação aumenta 9 vezes. Certo? Agora sim, para acabar,
tá? Para otimizar as condições de um processo industrial que depende de uma reação de soluções aquosas de 3 diferentes reagentes para a formação de um produto, um engenheiro químico realizou um experimento que consistiu em uma série das mesmas condições de temperatura e agitação. Os resultados são apresentados na tabela. Aí nós temos uma tabela, tá? Onde ele foi alterando aí a quantidade dos reagentes para ver qual que seria o resultado disso na velocidade da reação, tá? Aí ele quer saber, após a realização desses experimentos, o engenheiro pôde concluir corretamente que a ordem global da reação estudada é igual a quanto? Bom, vamos analisar uma por uma, tá? Analisando sempre as informações da tabela. Então, primeiro a gente vai analisar o reagente A, tá? Então, ó, aqui ele manteve todos os outros constantes, tá? O B e o C, e dobrou a concentração do reagente A. E ao dobrar a concentração do reagente A, ele percebeu que a velocidade da reação também duplica. Olha aqui o resultado. A velocidade da reação duplicou. Então, a velocidade proporcional à concentração de A é de primeira ordem, ou de ordem 1. Quando ele fez o mesmo experimento, mantendo a concentração aqui, para esse experimento B, ele usou o 1 e o 2, tá? Ao dobrar a concentração de B e mantendo as outras concentrações constantes, tá vendo? Ele utilizou o experimento 1 e 3 para comparar. A velocidade da reação aumenta 4 vezes, ó, de 1 para 4. Logo, a velocidade é proporcional ao quadrado de B, ou seja, é de segunda ordem, tá? E, ao dobrar a concentração de C, mantendo as demais concentrações constantes, aí ele já utilizou o experimento 1 e 4, a velocidade da reação ela não se altera. Se a velocidade da reação não se altera, é como eu falei, o reagente C ele não participa da lei da velocidade da reação, então ele vai ter ordem zero, tá? Então, com essas observações, a gente conclui que a lei da velocidade será A vezes B ao quadrado, tá? Somando 2 mais 1, a gente vai ter uma ordem global igual a 3. Olha aqui, ó, tá? Então é isso, galera. Acabamos de resolver todos os exercícios do LDA. Infelizmente, os vídeos ficaram aí um pouco longos, cada um deles. Mas se você chegou até aqui, eu só tenho a agradecer você pela sua paciência e dedicação nos seus estudos. E até a próxima. E lembrando, dúvidas, me procurem, tá? Até mais.